Nós temos um grande privilégio ao abrir as Escrituras em ouvir as palavras do Senhor. Deus se revelando às suas criaturas, dando para nós a verdade, a mensagem que precisamos para achar o caminho que conduz para a vida eterna, para receber a misericórdia, a graça de Deus. E não existe manifestação maior desta revelação da verdade do que encontramos em Jesus Cristo. Jesus trouxe a verdade que liberta. Na sua pessoa e nas suas palavras, Jesus deu para nós o que é necessário para chegar à presença do Pai, para viver com Ele para a eternidade. De capa a capa, a Bíblia trata do problema de verdade em contraste com mentiras. Podemos ver literalmente, da primeira página até a última da Bíblia, que existe essa competição entre a palavra que Deus fala, a verdade, e as ideias que algumas criaturas apresentam negando a mensagem dele. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, a primeira coisa de alguém falar, já nas palavras do próprio Senhor, versículo 3, disse Deus. E assim usa esta linguagem para descrever o que ele fez na criação, ao longo do que nós temos no relato de Gênesis capítulos 1 e 2. Quando chegamos no capítulo 3, Eva está no jardim quando a serpente entra, questiona o que Deus tinha dito e nega as palavras de Deus, falando exatamente ao contrário. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha falado que aquele que desobedecesse ia morrer. E a serpente disse que não. Então isso no começo da Bíblia. Mas eu falei de capa a capa, então vamos levar agora até Apocalipse 22, o último capítulo na Bíblia, e observamos a mesma coisa. Contraste entre as palavras verdadeiras que Deus revela e as mentiras que outros falam. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras do Senhor. Mas no versículo 15. Fora, falando sobre o reino do Senhor. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Porque não tem lugar na presença de Deus. Quem vive na prática da mentira. Em João capítulo 8, quando Jesus discutiu com os líderes religiosos da sua época, ele também falou sobre o problema da mentira, atribuindo as mentiras principalmente ao diabo, quem ele descreve aqui como o pai da mentira. Versículo 44 diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa competição, o contraste entre verdade e mentira, não é apenas uma competição no sentido de um jogo esportivo, mas mais no sentido de uma batalha, uma guerra entre verdade e mentira. E até hoje, nós vivemos num contexto em que pessoas falam mentiras querendo dar a impressão de confiança, até de ser pessoas espirituais que confiam no Senhor. E nós precisamos discernir entre verdade e mentira. Jesus Cristo trouxe a verdade para nos libertar. João capítulo 1 começa falando sobre temas importantes e interligados. Luz, verdade, salvação. Vamos ler aqui João capítulo 1, começando no versículo 1. A linguagem que João usa para descrever a importância da vinda de Jesus ao mundo. João capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio aqui cheio de graça e de verdade, para revelar para nós a vontade do Senhor. Neste Evangelho de João, 25 vezes nós encontramos, nas versões mais comuns, a expressão em verdade, uma maneira de dar ênfase para a mensagem que ele pregou, afirmando que as palavras de Jesus têm peso, devem ser ouvidas, porque ele revela a verdade. Quando voltamos agora para capítulo 8, observamos nesse contexto um contraste entre verdade e mentira. Eu já citei o versículo 44, que fala sobre o diabo como pai da mentira. Mas olha o que mais temos nisso, onde Jesus está contando aqui o problema de pessoas que se consideravam espirituais, religiosas, mas que na verdade estavam acreditando nas mentiras do diabo para justificar suas vidas egoístas. Não estavam se submetendo à vontade de Deus porque estavam servindo a si mesmo e às suas próprias vontades. E assim observamos, começando no versículo 43, o que ele diz sobre essas pessoas. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A diferença entre verdade, que Jesus falava, e mentira, que o diabo falava, é o que observamos aqui no outro lado da questão. Porque aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo são as pessoas que aceitam a verdade. Olha o que ele diz no 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisa permanecer na palavra de Jesus para ser verdadeiro discípulo dele, porque é a palavra, a verdade dele, que nos liberta. Mas, infelizmente, até hoje tem muitas pessoas, e nós todos somos sujeitos a esta tentação, a este perigo, de acreditar numa mentira que engana a maioria, sugerindo que a liberdade vem quando nós abandonamos esta palavra, quando nós rejeitamos esta palavra, que nós vamos alcançar de fato a liberdade. Olhe comigo em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, só pegando alguns versículos aqui para entender esse engano de oferecer a liberdade, livrando-se da verdade revelada. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E ainda falando sobre essas mesmas pessoas, no versículo 17 ele disse: Esses tais são como fontes sem água,
como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas da vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E agora o versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Oferecem liberdade. Não precisa ficar preso àquelas regras dos homens, as regras que supostamente vieram de Deus. Você pode achar a liberdade satisfazendo os seus desejos, buscando a felicidade, o que você quer na vida. Prometendo liberdade, entregam a corrupção, entregam a escravidão. Esse é o grande engano sobre a liberdade que até hoje muitos continuam ensinando para nós. Jesus é o único caminho. O que as Escrituras afirmam para nós claramente é a necessidade da salvação e que esta salvação vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Talvez, quando eu coloco essa frase aqui, Jesus é o único caminho, alguns podem falar, já ouvi isso muitas vezes, vai falar a mesma coisa de novo, salvação em Jesus. Sim, nós nunca devemos ficar cansados desta canção sobre a mensagem da salvação em Jesus, porque é fundamental para a eternidade de todos nós. E, infelizmente, existem muitos desvios desta verdade. Até pessoas que vêm de contextos em que supostamente acreditam em Jesus, muitas vezes afirmando falsas religiões, defendendo filosofias que contradizem esta mensagem de salvação em Jesus. Hoje em dia, tem muitas ideias chamadas de pluralismo, que você pode acreditar em qualquer ideia que seja sua verdade. E que você pode ter sua verdade e eu posso ter a minha verdade que seja diferente, logicamente contraditória. Esse pluralismo é basicamente a mesma coisa do politeísmo do Antigo Testamento e até do tempo do Novo Testamento. Quando pessoas como aquelas que Paulo encontrou em Atenas, em Atos 17, tinha um monte de imagens para vários deuses, e não tinha problema nenhum em adorar a todos os deuses. Só não podia aceitar o verdadeiro Deus, porque ele exclui todos os outros. E o pluralismo diz basicamente a mesma coisa. Podemos aceitar qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer ensinamento, mas não devemos afirmar que existe uma única, exclusiva verdade. Mas é exatamente isso que Deus diz. Jesus é o caminho para a salvação. Uma única, exclusiva, absoluta verdade. O problema é que quando nós reconhecemos as evidências sobre Jesus, temos uma dificuldade. Porque não é uma questão só de escolher acreditar ou não acreditar, porque nós achamos legal. Se, de fato, olhando bem para as evidências, chegamos à conclusão de que Jesus viveu, que ele foi morto, que ele foi ressuscitado e que voltou para o céu. Agora nós temos uma obrigação de respeitar o que ele diz. Não podemos tratar como uma questão acadêmica, uma curiosidade, porque é uma verdade que exige uma reação. Por isso que os pregadores no livro de Atos, Pedro, Paulo e outros, frisavam tanto a questão de mostrar Jesus Cristo como o crucificado, ressurreto Salvador.
E uma vez que nós aceitamos as evidências que Jesus viveu, morreu e foi ressuscitado, nós vamos ter que lidar com as palavras dele. E as palavras dele são muito claras sobre esta questão. O que foi revelado sobre Jesus e por Jesus afirma a mesma ideia, a mesma verdade. João capítulo 1, versículo 29, fala sobre João Batista, quando ele viu Jesus chegando perto e comentou com as pessoas que estavam ao redor dele. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirmou que Jesus é o Cordeiro que salva. O próprio Jesus depois usa outra figura, não de cordeiro, mas de pastor, quando ele diz, em João capítulo 10, versículo 9, sobre o papel que ele exerce como pastor de ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Então ele continua depois dizendo no versículo 14 que ele é o bom pastor. Então ele é a porta do aprisco, a porta de entrada, e o pastor que protege as ovelhas. E depois ele diz, João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no mesmo capítulo, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele é o caminho. Todos que amam a Jesus precisam obedecer a Jesus. E quando amamos e obedecemos, ele mora em nós, e o Pai habita em nós. Jesus é o caminho exclusivo para a salvação. Agora, o que Pedro, o apóstolo, disse, começando em Atos capítulo 2, versículo 36, quando ele estava em Jerusalém no dia de Pentecostes, e disse, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e ungido, o Messias. Capítulo 4, versículo 12, o mesmo Pedro, também em Jerusalém, disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único Salvador. Passando um pouco mais para frente, Atos capítulo 17. As palavras do apóstolo Paulo. Disse, versículo 31, falando para gregos em Atenas, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, aquele que foi escolhido por Deus. E capítulo 26 de Atos, versículo 20, Paulo também disse, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judeia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A necessidade de se converter a Deus para receber a salvação que só Deus oferece, só Jesus oferece. E depois chegamos no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Também mostrando que não tem várias opções de caminhos que levam ao mesmo destino, quando falamos sobre a salvação, mas um caminho só. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus que é o autor da nossa salvação. Jesus é o único caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. Qualquer outra doutrina é mentira, negando as palavras do Senhor. Agora, eu gostaria de
apresentar em contraste com essas verdades sobre Jesus algumas das mentiras que nós ouvimos hoje em dia, que, ao invés de levar para a vida eterna, como Jesus faz, levam para a condenação, para a morte. Considere comigo alguns exemplos aqui de mentiras que ouvimos com uma certa frequência hoje. Muitas pessoas acreditam que Deus não condena ninguém. Em termos de uma doutrina formal, podemos entender isso como a doutrina do universalismo, que sugere que Jesus morreu na cruz para salvar todas as pessoas e assim todas as pessoas serão salvas, independente da pessoa receber ou não a Jesus Cristo. Já temos lido aqui hoje coisas que mostram que não é a verdade. Que nós temos que receber, e quem rejeita não tem esperança da salvação. Quem segue a mentira, pratica a mentira, não tem a base da salvação. Mas muitas pessoas nunca pensaram nisso numa questão de doutrina formal, mas é mais uma doutrina popular. A noção popular, mesmo pessoas que dizem que acreditam no inferno, dificilmente acreditam que alguém vai para o inferno. Pelo menos quase ninguém vai, porque pessoas que vivem sem nunca buscar ao Senhor, sem saber nada da palavra de Jesus, sem fazer nada para servir e obedecer, quando essas pessoas morrem, o que nós ouvimos? Aquele RIP de inglês, descanse em paz. Quantas pessoas falam de alguém que nunca respeitou o Senhor, mas agora já está lá no céu, contando piadas para Jesus, ou coisas desse tipo. Quando grandes, famosas pessoas, às vezes atrizes, atores, comediantes, atletas morrem, pessoas às vezes que jamais demonstraram interesse na palavra do Senhor, vai ter um monte de gente na mídia social falando como estão lá no céu. É uma doutrina popular. Nós não queremos imaginar que nós somos sujeitos à condenação de Deus. E assim é mais fácil olhar para todo mundo. São meus amigos, familiares, pessoas que eu conheço, são pessoas boas. Então, Deus não vai condenar ninguém, ou quase ninguém. Jesus mentiu. Se eu afirmar que Deus não condena ninguém, eu tenho um problema com Jesus. Porque ele disse, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, parte do Sermão do Monte, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitos vão para a perdição e poucas pessoas para a salvação. Foi isso que Jesus disse. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, ele fala sobre a ressurreição e o julgamento que aguardamos. No versículo 28 de João 5, Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando alguém diz que Deus não condena ninguém, está dizendo que Jesus mentiu. Mas Jesus que trouxe a verdade, e quem contradiz Jesus que está mentindo. Uma forma dessa mesma ideia é de olhar para a vida de alguém, a nossa própria vida ou a vida de uma outra pessoa, e falar, aquela pessoa vai para o céu porque é uma boa pessoa. Vai para o céu porque trata bem o marido, ou cuida bem da família, ou trata bem as pessoas, ou faz boas obras. Embora eu sei, nunca se interessou muito pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, por questões de religião. Mas é uma boa pessoa. E por esse motivo, então, vai para o céu. Quem estabelece o padrão de julgamento? Quando nós afirmamos que alguém vai para o céu sem obedecer a Jesus, estamos dizendo que nós sabemos mais do que ele. Porque foi ele que falou, em João capítulo 12, versículo 48,
sobre esse julgamento que vem no futuro, que acabei de citar no capítulo 5. Agora, capítulo 12, versículo 48, o padrão do julgamento. Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quem estabelece o padrão é Jesus. Se todas as pessoas boas vão para o céu sem respeitar e obedecer a Jesus, por que Pedro foi pregar a Cornélio? O fato é que Deus mandou pregar a Cornélio, mas olhe como Cornélio foi descrito antes de conhecer Pedro. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Orava a Deus, temente a Deus, piedoso, mas ainda precisou do Evangelho de Jesus Cristo, ainda precisou ser batizado para o perdão dos seus pecados. O fato de ser uma boa pessoa não foi suficiente para garantir a sua salvação. Vamos pensar em outras mentiras que também levam à morte, distorções da palavra que o Senhor deu. Muitos hoje, negando o que tem nas Escrituras, afirmam que uma pessoa pode ser salva sem o arrependimento ou sem o batismo. Embora as Escrituras, Jesus e outros colocam essas coisas como condições para a salvação. Para afirmar que alguém pode ser salvo sem fazer o que Jesus mandou, está dizendo que Jesus mentiu. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crê não vai fazer nada, não vai ser batizado, não vai se arrepender. Pedro, o apóstolo que pregou em Atos capítulo 2, disse no versículo 38, quando perguntaram o que vamos fazer para resolver esse problema do nosso pecado contra Deus, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas tem pessoas hoje que afirmam que a pessoa pode ser salva e ainda continuar vivendo na prática do pecado, sem o arrependimento. Tem pessoas que afirmam que a pessoa pode ser salva simplesmente aceitando Jesus como Salvador sem o batismo. Pedro disse que é necessário se arrepender e ser batizado para receber perdão dos pecados. Pedro mentiu? Ou outras pessoas estão mentindo hoje? Será que Ananias mentiu quando ele falou para Saulo, que nós conhecemos depois como Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 16, quando ele disse: agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. 3 dias antes, Saulo já havia confessado Jesus quando ele viu no caminho para Damasco, mas ainda precisou do batismo para lavar os seus pecados. Ananias mentiu? Agora outras pessoas dizem que, olha, eu sei que essa pessoa faz muitas coisas erradas, mas tenho certeza que Deus vai levar para o céu mesmo assim, porque tem um bom coração. E geralmente é nosso julgamento de novo. Nós julgamos a pessoa boa e achamos que de alguma forma não merece o inferno, mas merece o céu. São palavras às vezes confortantes, mas mentirosas. Porque Jesus não mentiu. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 7, começando no versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Ele rejeita quem vive na prática da iniquidade. Será que o apóstolo Paulo mentiu? 1 Coríntios capítulo 6. Ele não afirmou que, independente da vida cheia de pecados da pessoa, que ela vai para o céu. Pelo contrário, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Hoje em dia, tem muitas pessoas que afirmam, não tem problema que abandonou seu casamento e casou com outra pessoa. Jesus diz que é adultério, mas a pessoa diz, mas está bem com Deus, está feliz. Não importa que está num relacionamento íntimo com pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia nós temos que aceitar essas coisas, eles dizem. Paulo não aceitou essas coisas e existia muito a mesma prática na época dele. Ou dizem, eu sei que aquela pessoa mentia ou aquela pessoa roubava, mas agora está lá com Deus no céu. Não foi isso que Paulo disse. Pelo contrário, ele mostrou a necessidade de obediência e disse que pessoas que vivem nessas práticas não herdarão o reino do céu. 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo usa linguagem até assustadora quando ele fala sobre o julgamento que vem na vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, trazendo assim alívio e salvação para os fiéis. Mas agora versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Percebeu o contraste? Quem recebe, quem aceita, quem segue e obedece, em contraste com quem não obedece. A condenação que vem para aqueles que vivem na prática de desobediência. Será que aquele que está no trono, no céu, mentiu? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Chegando agora, novamente, ao final das Escrituras. E diz no versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono lá no céu. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água de vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando alguém diz hoje, eu sei que essa pessoa faz muita coisa errada, mas vai para o céu, vai estar com Deus, porque tem um coração bom. Aquele que está no céu, no trono, mentiu, porque ele disse que não. Quando nós afirmamos coisas desse tipo, não estamos nos alinhando com Deus, nós estamos nos alinhando com a serpente. Porque estamos dizendo a mesma coisa daquela primeira mentira registrada na Bíblia. Gênesis 3, versículo 4, quando Deus tinha dito que os desobedientes iam morrer, e a serpente disse,
é certo que não morrereis. Quando nós afirmamos a salvação de alguém que não respeita e não obedece à palavra de Deus, estamos dizendo o que a serpente disse e não o que Deus diz. Por que isso importa? Espero que fique bem evidente isso, porque as pessoas hoje têm a ideia de simplesmente não mexer. Não seria melhor ficar quietos, deixar cada um escolher seu caminho sem criticar ninguém? Você faz o que é bom para você, eu faço o que é bom para mim? Mas o problema é que nós não sabemos o que é bom para nós. É Deus que sabe. E assim, quando nós ficamos quietos e não falamos a verdade, estamos apoiando pessoas caminhando para a morte. Por que importa falar? Defender mentiras é negar Deus. Paulo fala de distorções, de doutrinas humanas contra a palavra do Senhor e diz em Romanos 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. A escolha entre a verdade que vem de Deus e as mentiras que vêm dos homens, precisamos ficar com a verdade que vem do Senhor. E outro problema, defender mentiras é condenar os ouvintes. Se eu afirmar a possibilidade da salvação sem a fé, sem arrependimento, sem batismo, sem perseverança na obediência, eu estou negando o que Jesus e os apóstolos pregaram. E nisso estou condenando outras pessoas. Se alguém acreditar na minha mentira, eu estou condenando essas pessoas à condenação eterna. É questão de vida e morte. Nós não temos direito de diluir ou de negar o que a própria palavra de Deus afirma. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O último versículo que eu vou ler nesta mensagem afirma para nós um fato fundamental. Quando diz, Hebreus 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos resistir às mentiras. Não avançar e falar as coisas que contradizem a palavra do Senhor, porque nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de ser honestos, verdadeiros, de receber, praticar e proclamar a verdade que vem nas Escrituras. Isso não é brincadeira. Não é apenas um passatempo para ocupar algum tempo da semana em alguma questão religiosa. Estamos falando sobre a vida e a morte. Nós temos o privilégio de conhecer a revelação da palavra de Deus que Ele deu para nós nas Escrituras. E temos o privilégio de repassar esta mesma mensagem para outras pessoas. Vamos ser fiéis. Vamos repassar para os outros o que vem das Escrituras, pregando a mensagem exclusiva de Jesus Cristo, crucificado na cruz, chamando todos à fé e obediência para ter a vida eterna. Não ofereça para ninguém a salvação barata. Vamos apresentar a verdade. É necessário, sim, crer em Jesus. É necessário se arrepender dos pecados. É necessário ser batizado para o perdão dos pecados. É necessário continuar vivendo na santidade no serviço ao Senhor. E vale a pena, porque assim nós recebemos o dom da salvação que Deus oferece para nós, a vida eterna na presença do Senhor. Não acredite nas mentiras do diabo e dos seus servos. Procure, conheça e siga a verdade que Jesus revelou para nos libertar dos nossos pecados.